Olá, muito obrigado por nos receber em sua casa e participar conosco do Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, com pessoas muito especiais. Sempre um bate-papo franco, aberto, sem censura. Nosso convidado de hoje é uma figura única, uma pessoa muito conceituada e que dedica sua vida à educação. É um catedrático e um dos baluartes do setor educacional da região. Com sua voz serena e seu estilo sensato, é um dos responsáveis por uma das mais respeitadas instituições de ensino das Minas Gerais. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta eu conto quem é. Não saia daí, nós voltamos já já. Estamos iniciando mais uma edição do programa Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, também retransmitido pela TV Sistec. Hoje recebendo um convidado ilustre que escreveu e ainda escreve o seu nome na área educacional de Caratinga e região, o professor Antônio Fonseca da Silva, diretor executivo da FUNEC, Fundação Educacional de Caratinga, e reitor do Centro Universitário de Caratinga. Professor, muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios e é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Muito obrigado. Para mim é um motivo de muita honra, né, estar aqui e muito obrigado aí pela referência sobre a minha vida. E nesse período, nessa etapa final aí do final de 2016, professor, muita coisa a comemorar, né? De verdade, a gente tem muita coisa, né? São várias ações e atividades que foram desenvolvidas, né, durante o ano de 2016. E que motivo realmente nós podemos apenas, a título de exemplo, citar aí, né, vários projetos que fizemos aí para 73 cidades do estado de Minas Gerais e também a inauguração do CASU, né? São dois fatos assim que nós consideramos muito relevantes. E a chegada da UNEC TV, né, professor? Esse a gente iria referir-se... Que é o filho mais novo. Depois, porque é o filho mais jovem, mais novo, né, da instituição, professor, que para nós é motivo de alegria. Nós ainda vamos falar sobre isso tudo. Eu quero falar mesmo sobre os projetos, vamos falar sobre os projetos futuros, o que anda acontecendo aí no centro universitário, o CASU, essa importância que ele tem aí para uma região inteira, né? No momento que a saúde passa por uma crise nacional, a chegada da UNEC TV, mas nós queríamos um pouco falar do cidadão Antônio Fonseca da Silva. Podemos falar? Pode. Professor Antônio, que nasceu em Vermelho Novo. Nasci em Vermelho Novo, a zona rural. Eu tenho só uma dúvida, professor. Vermelho Novo já foi Vermelho Velho? Ou existe Vermelho Velho? Existem os dois. Existem os dois. O Vermelho Velho continua um distrito de Raul Soares. Vermelho Novo era distrito de Raul Soares os dois foram distritos. E tornou-se cidade. O senhor nasceu em Vermelho Novo? De verdade, como foi na zona rural, exatamente na divisa de Vermelho Novo com Santana e Tabuleiro. Como meu pai é de Vermelho Novo, então todo o nosso relacionamento, inclusive a certidão de nascimento, tudo de Vermelho Novo. Mas nossa propriedade é exatamente na divisa de Santana e Tabuleiro, que é um distrito, né, com Vermelho Novo. Seus pais, eles são daquela região, né? São todos da região. Todos da região. Família de quantos irmãos, professor? São 13 irmãos, 12 vivos, né? Um morreu ainda quando criança. Muito bem. E foram todos criados ali nessa região de Vermelho Novo? Todos criados na zona rural, né? Com todo aquele rigor, né, da zona rural, né? Só a título de exemplo, aos 7 anos de idade, juntavam-se todas as crianças daquela redondeza, na casa de meus pais, e fazia uma festa para dizer assim, terminou a inocência. Então, a partir daquele momento, a gente sempre recebia como presente uma pequena foice, uma pequena enxada. A partir daquele momento, a gente estava preparados ou dispostos a trabalhar. Estava pronto para começar a labuta, né? Pois é, eu sei que o senhor tem um irmão que é um político influente lá em Contagem, o senhor tem irmã médica, irmãos empresários, o senhor é um diretor de uma fundação que é uma das mais importantes de Minas Gerais, é o magnífico reitor. Como que se dá isso, professor? Quer dizer, uma família grande que
não sei se com dificuldade, mas de qualquer forma, assim, não deve ser muito fácil criar 12 filhos, não, né? E a família são lavradores, você falou que o presente recebeu a enxada e conseguirem chegar nesse ponto. De verdade, eu até pedi a permissão só para voltar um pouquinho, que alguns fatos assim no período de criança mesmo, de adolescente, que às vezes a gente não se esquece, né? A primeira travessura minha foi exatamente matar uma cobra aos 6 anos de idade. Né? Brincando lá de cortar um umbigo de bananeira, né? Uma cobra tentando dar o bote, né? Uma jararaca. Então, matei a primeira cobra aos 6 anos. Eu sabia que era uma cobra mesmo, não achou que era um umbigo da bananeira, não? Não, realmente a gente já conhecia, né? Muito, né? Porque não tem muito juízo mesmo nessa idade. É a falta de juízo. E aos 7 anos e meio, eu tive a oportunidade de, em catação de café, né, aquele resto que fica lá na lavoura, comprar a minha primeira bezerra. Então, eu fui proprietário de uma bezerra aos 7 anos e meio. A partir daí, né, também escola, simultaneamente, na zona rural, e fazendo o 4º ano primário em Vermelho Novo. Morando na zona rural, a 12 quilômetros, ou seja, a gente caminhava 24 quilômetros todos os dias, para poder estudar. Com chuva ou com sol, né? Era a normalidade, né, da zona rural. Agora, com relação aos filhos, né, aos irmãos, de verdade é uma família grande e, naturalmente, deu muito trabalho para o pai, né, que é pobre, né, trabalhador, tinha um pedacinho de terra lá de herança, e depois ele foi adquirindo, né, mais terras onde ele pôde plantar, e a gente trabalhou, então era tudo no cabo da enxada mesmo e da foice. Então, uma coisa interessante é que todos nós, praticamente, tivemos essa oportunidade de fazer todos os trabalhos da zona rural, todos. Então, a gente aprendeu todos, inclusive, né, só as pessoas da minha idade que vão entender o que eu vou dizer. A plantação de café fazia uma cova e uma gavetinha para colocar ali a semente, porque não havia muda na época, né? Então, a gente aprendeu de tudo, fazia de tudo. E nos períodos vagos, né, quando já oficialmente estava na roça, a partir dos 7 anos e meio, já estava capinando quintal, etc. E a partir dos 12 anos, no caso meu até praticamente 18, era trabalhar mesmo na zona rural. E nas horas de folga eu também exercia a função de comprador de galinha e de ovos. Muito bem. Então, para, né, ganhar um dinheirinho a mais. Então fui comprador, entregava isso em Santa Bárbara e também em Bom Jesus do Galho. O senhor ficou na zona rural até com que idade, professor? Eu até quase inteirando os 18 anos. E agora, com relação aos filhos, eu tenho a honra, né, de ter vindo depois para Caratinga, em 1960, arrumei um emprego e comecei a trazer os irmãos para cá. Então, eu trouxe 6 irmãos. No princípio, não foi assim uma coisa de muito bom grado, né, do próprio pai, que era a filosofia daquela época era criar os filhos para trabalhar na roça e as filhas para se casar e né, ter filhos, era a normalidade. Mas logo depois ele entendeu, ajudou, e meu pai tem essa facilidade, ele é muito compreensivo. Seus pais permaneceram então, permaneceram na zona rural, como permanece até hoje o meu pai, né, a mãe já falecida. Aí eu trouxe esses 6 filhos para Caratinga, aqui estudaram, e tem doutores da família, né, como uma que trabalha, inclusive, na PUC de Belo Horizonte, e tem médico, e tem político, então, graças a Deus, os irmãos estão todos encaminhados, esses 6 foram para Belo Horizonte depois. É uma história muito bonita, né, professor? E eu até entendo esse cuidado que hoje as pessoas têm
criança não pode trabalhar, mas alguma atividade tem que ter, né? A pessoa tem que passar por alguma dificuldadezinha, não tem? A mim não fez nenhum mal. Foi um aprendizado. Eu lido com a zona rural hoje, então todo o serviço de zona rural, todo aquilo da normalidade, eu aprendi a fazer. Então, eu tenho direito e posso ensinar, né, aquele que às vezes tem alguma dificuldade, porque são serviços que eu já pratiquei. De Vermelho Novo, o senhor veio para Caratinga? Eu estudei 1 ano em Barbacena. Barbacena. Fiz lá como fosse uma... Eu consegui, né, através da ACAR, da Materna, né, hoje, uma vaga lá na Escola Agrotécnica de Barbacena, que foi muito útil. Nós estamos falando que é de 2º grau, isso? Não, foi um curso de assistência rural que significava admissão. Admissão. Admissão ao ginásio. Ao ginásio. Isso já com 18 anos. E já com 18 anos, e aí que eu fiquei esse ano lá e vim para Caratinga estudar. Foi um grande passo, né, da saída da zona rural indo para Barbacena. Nosso papo está muito bom e nós vamos fazer um rápido intervalo. Você não saia daí, nós voltamos já já. A entrevista está muito boa com o professor Antônio Fonseca da Silva, ele que é o diretor executivo da FUNEC, Fundação Educacional de Caratinga, e o reitor do Centro Universitário de Caratinga. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o começo de conversa e você que chegou aí agora vai poder acompanhar o 2º bloco da entrevista com o professor Antônio Fonseca da Silva, ele que é reitor do Centro Universitário de Caratinga e também o diretor executivo da Fundação Educacional de Caratinga, a nossa FUNEC. Professor, nós terminamos o 1º bloco falando da sua passagem por Barbacena, de lá o senhor vem para Caratinga e rapidamente, como que se deu essa sua chegada em Caratinga, com 18, 19 anos, né, até chegar à faculdade, porque o senhor estava num processo de admissão lá em Barbacena. De verdade, cheguei a Caratinga já para fazer o que nós hoje chamamos de 5ª série. 5ª série já com mais de 18 anos. Isso porque o curso que eu fiz lá representou uma admissão e uma aprendizagem muito com relação ao campo, né? E aqui eu, como não tinha nenhum recurso, não tinha condição de me manter, arranjei um emprego em armazém. Eu trabalhei inicialmente com o senhor com Lair de Paula Ramos, e depois ele vendeu para Elias Nassif. Então eu trabalhei nesse comércio durante 8 anos. Os 2 primeiros anos foram mais pesados, porque o meu trabalho era carregar caminhão, descarregar. Eu tinha muita força, né? Então era fácil de trabalhar aí com 60 quilos nas costas, era fácil. E depois, né, evoluímos, né, lá nesse trabalho e continuei os estudos normalmente, né, trabalhando de manhã e de tarde e à noite estudando. Fiz o curso de contabilidade, né, além do 1º grau, né, na época, e o curso de contabilidade. Então foi um período muito interessante, o comércio me ensinou muito, né, todo o trabalho que eu fiz, desde carregar e descarregar a carga, isso foi uma aprendizagem muito grande. Além de depois tornar-se gerente do comércio e participando também nos lucros Então foi um período muito interessante na vida, aprendi muito e foi ótimo. Aí, professor, o senhor chega à faculdade, o senhor fez letras, né? Faculdade de Letras? Eu iniciei o curso de letras em Muriaé, né? Fazendo o 1º e o 2º ano em Muriaé. Era o meu desejo ser professor. E isso aí, mas como havia a necessidade de ter uma autorização do MEC para lecionar,
Na época, né, Dona Imene Guimarães, né, do MEC, que era DEMEC em Belo Horizonte, negou, porque aí criou-se a faculdade em Caratinga. Isso eu tive que perder um pouco de tempo, né, mas retornar para Caratinga para estudar. Que eu fui proibido de estudar em Muriaé, porque ela entendia que era impossível estudar em Muriaé e lecionar em Caratinga. Muito bem, professor. Quem conhece a história de vida do senhor, e hoje os telespectadores eles estão tendo essa oportunidade de conhecer com mais detalhe, né? É uma história de sucesso, é uma história motivadora para todos nós. E tem mais, né? Porque o senhor chega na Fundação Educacional de Caratinga, que já tinha sido criada por não correr, já estava funcionando como faculdades isoladas, mas que se tornou uma potência, né? Nós temos 2 fundações de Caratinga. Eu acho que o senhor é uma linha aí limítrofe entre essas 2 fundações. Quer dizer, o senhor tem noção da importância do trabalho do senhor em transformar essas faculdades isoladas na Fundação Educacional de Caratinga, com essa quantidade de cursos, com essa quantidade de mantidos, com essa quantidade de emprego que ela gera, professor? De verdade, Eugênio, eu acho que é uma circunstância normal da vida da gente, né? Como eu iniciei assim a minha vida estudantil aos 18 anos, eu não tinha outra opção a não ser vencer naquilo que eu precisava de fazer, né? Era esse o propósito. E a minha vinda para a Caratinga, eu inclusive, já no 4º ano de letras, eu já substituía o professor de linguística, porque não podia vir todos os dias. Então, tive essa felicidade de ser o aluno escolhido para substituir o professor naqueles dias, né, que ele não podia estar presente. Isso foi dando... E o meu amor pela educação muito grande, quer dizer, esse progresso é uma circunstância, né? Eu fico feliz, né, de poder ter trabalhado nesse sentido, de ter ajudado nesse crescimento, porque inicialmente, a gente tinha 4 cursos apenas, né, que era o curso de Pedagogia, Letras, História e Matemática. E depois, não só como professor, a gente já ficava preocupado que precisava de crescer um pouco mais. E como diretor executivo, e juntamente com o professor Celso Simões Caldeira, que foi meu companheiro aí na diretoria pedagógica, nós começamos a pensar, né, o que precisava mais. Aí fomos criando alguns cursos, tudo com muita dificuldade. Só para você ter uma ideia, o curso de Geografia, nós demoramos 5 anos para ser aprovado. Para conseguir uma autorização? Na época era em Brasília, quer dizer, no MEC, e ele, né, até foi o professor Celso, escreveu um ofício ao Sarney, estava na saída dele, e lamentando muito, que gostaria muito que ele assinasse esse decreto do curso de Geografia. E que aí arranjamos lá uma pessoa que pudesse tirar o papel de baixo e passar para cima, porque é assim que, lamentavelmente, que funciona. Então, ele assinou lá no último dia de governo dele. Né? Então, mas depois de 5 anos de luta. Então, todos os cursos foram muito trabalhosos, né, com muita dificuldade, mas o importante é que chegamos hoje aí, né, nessa transformação em centro universitário, e a criação de cursos na área de saúde, né, na área também de engenharias, né, os cursos na área de administração. Portanto, isso foi um crescimento que foi acontecendo. Né, a gente fica muito feliz de poder participar desse sucesso. Isso aí, porque o senhor na verdade, está sendo muito modesto, mas eu entendo que, na verdade, o senhor não participou, não. O senhor é o timoneiro dessa transformação toda e a comunidade reconhece isso. Eu queria, professor, a gente precisa arrumar um tempo para falar de projetos, de UNEC TV, de Cazu, mas eu queria, dentro desse bloco ainda, falar de um evento que foi fantástico e que
chamou a atenção de todos, que foi o evento centenários. Eu queria que a produção colocasse para nós na tela aí algumas fotos, e aí, enquanto vão aparecendo na foto, a gente vai comentando sobre elas, professor. Isso aqui, ó, isso é uma mesa diretora, professor. Isso aqui é o pessoal que conduziu os trabalhos lá. Nessa mesa diretora, né, que é uma mesa simples, porque o mais importante aí é a comemoração dos centenários. Mas contamos aí com a presidente, com a dona Miriam, e também com o Monsenhor Raul, né, que é membro do conselho diretor. E que está quase centenário, né, professor? É a pessoa que a gente já nós vamos ama, e é comemorar. uma pessoa tão querida por todos. Então, ele esteve presente, fez lá a oração, né, agradecendo a Deus aí pelos centenários. Essa segunda foto aqui, professor, a gente está vendo aqui que a participação foi grande, né? Esse aqui é o ginásio estava bem cheio, né? Foi concorrida a solenidade. De verdade, assim, são familiares, né, dessas pessoas, né, dos centenários, que abrilhantaram com a presença, vindo trazer os centenários para essa homenagem. E é realmente uma homenagem muito bonita e a gente fica muito feliz com a alegria deles. Essa outra foto aqui, professor, tem um casal aqui. Isso é um casal centenário? Pois é, Eugênio, esse casal é muito interessante. Na nossa primeira comemoração, ele não esteve presente. Ele que não quis, não veio. E é um casal, quer dizer, tanto, né, o senhor quanto a senhora são centenários, e um exímio tocador de sanfona. Não só toca sanfona, mas como canta também. E ele deu esse show nessa segunda agora vez, né? Essa foi a segunda versão já na nossa festa de centenário, e já está marcado para o ano que vem, se Deus quiser, a terceira. Essa próxima foto aqui, eu acho que é ele aqui, né, professor, com a sanfona? Ele aí com a sanfona, está não só tocando dentro do ritmo perfeito e cantando também, viu? Tá, e essa mais uma foto, essa foto aqui, uma senhora fazendo discurso, é uma senhora com 100 anos? Essa senhora já está com 101 anos. Com vigor, hein? Lê sem óculos, faz exercício todo santo dia. Precisa ver como que ela está tão bem. Ela atualmente nem mora em Caratinga, mas viveu aqui a vida toda, né, com seus familiares aqui em Caratinga. Professor, nós temos também aqui imagens do centenário. Eu queria que vocês colocassem, a produção colocasse na tela rapidinho, uma imagem do centenário. Aí, professor, reconhece quem está ali, professor? De verdade, esse é meu pai, né? A gente fica muito feliz também de ter um pai que completou agora os 100 anos no dia 1º de dezembro. Né? Tivemos a oportunidade de homenageá-lo aqui e também fazer uma festa para ele lá, de família, com todos os amigos, né? Lá na zona rural, né? Onde a gente teve a oportunidade de ter em torno de umas 600 pessoas, né? Lá comemorando, né? E demonstrando assim, a amizade que tem por ele, né? Então, a gente fica muito feliz. É bacana, o senhor está de parabéns, viu, professor? E seu pai, a gente tem que dizer que ele é um felizardo. Eu vou falar por que ele é felizardo, não é só porque ele tem 100 anos, não. É porque, normalmente, assim, a gente, na medida que nós vamos realizando algumas conquistas, né, chega aquele momento da vida da gente que a gente fala assim, queria que a minha mãe estivesse aqui, queria que meu pai estivesse aqui. E seu pai está aqui para ver, né, toda essa trajetória bacana do senhor, dos seus irmãos, e está vivo, está lúcido, ele está bem lúcido, né, professor? Eu ouvi falar que anda de cavalo, danado, é isso? Então a gente fica muito feliz de ter um pai assim, dessa forma, que é compreensivo, ele toda a vida viveu a enxada, quer dizer, trabalhando mesmo. E uma coisa que eu admiro muito, meu pai, ele é muito correto. Em eu assistia nos acertos de contas, se tem dúvida, ele prefere tomar o prejuízo. Então, toda a vida, a gente admira muito essa tranquilidade dele, ainda anda no seu cavalinho lá e faz a caminhada todos os santos dias. Então, é um esteio mesmo da casa. E uma benção, né, professor? Uma benção. Nós vamos fazer um rápido intervalo.
Não saia daí, nós voltamos já já para o terceiro e último bloco com o professor Antônio Fonseca da Silva. A conversa está muito boa, você não pode perder. Já já nós voltamos. Estamos de volta recebendo o professor Antônio Fonseca da Silva, reitor do Centro Universitário de Caratinga e diretor executivo da Fundação Educacional de Caratinga, para esse terceiro e último bloco nosso denominado Olho no Olho. Professor Antônio, família. Minha família, eu sou casado com Luzia Soares Genelhu e que temos 3 filhos e uma netinha. Então, temos aí a Daniela, Gustavo e Henrique. Portanto, eu considero a família como uma coisa sagrada, uma coisa santa. Isso eu posso dizer, né, sem dúvida nenhuma. Sou muito feliz, né, uma família de pessoas trabalhadoras, de pessoas que têm essa preocupação também de ajudar as outras pessoas. CASU, Centro de Assistência à Saúde, UNEC. O CASU, às vezes a gente se omite a dizer, mas de verdade ideia e planejamento todo da Daniela, que é minha filha, e foi criado em 2007, e ela tem um entusiasmo fabuloso com relação àquela ideia de criar alguma coisa para atender. Então o CASU iniciou pequenininho, né, e hoje nós temos aí um atendimento, né, às pessoas. Veja que nós chegamos a atender 35 mil pessoas por mês. E tudo hoje é sob a direção da Daniela, que já disse minha filha, e uma equipe excelente de trabalho. Então quero aqui parabenizar a todos, porque de verdade é uma equipe que não tem preguiça, não tem assim, gosto de fazer aquilo que estão fazendo. Projetos de saneamento básicos, professor. Esse foi uma nova fonte e setor de trabalho, né, que são lideradas pelo professor Leopoldo e pelo professor Alessandro, e isso nós ganhamos na licitação e terminamos já um trabalho muito importante, saneamento básico, para 73 cidades. Isso foi uma coisa assim inédita, porque é um trabalho muito grande, quer dizer, que deu consumiu bastante tempo de uma equipe muito grande de trabalho, porque são cidades também mais longe aqui de Caratinga, mas de verdade nós conseguimos dar conta e já entregamos todos os trabalhos, que são 8 trabalhos, que nós chamamos de produto, em cada cidade. Portanto, agora nós já estamos já participamos de outras licitações, exatamente porque foi algo muito interessante na Fundação. Um novo conhecimento, e hoje a instituição ela é respeitada nessa área de meio ambiente e considerada uma das que tem mais conhecimento nessa área. O NEC TV. O NEC TV é a nossa filha mais nova, né, que eu tenho certeza, não vou falar aqui de filha caçula, né, porque nós precisamos ter mais filhos, mas a UNEC TV, para nós, foi uma oportunidade que estamos tendo essa oportunidade aqui de dizer alguma coisa na TV que é da instituição. Então, para nós, isso é motivo de alegria, motivo de satisfação, de poder também estar comunicando com a sociedade, mostrando aquilo que é feito, e isso, para nós, é uma filha muito querida. Professor Antônio Vovô.
Vovô, todo mundo diz que, de verdade, vovô é aquele que faz para os netos aquilo que não pôde fazer para os filhos. E como eu trabalhei, eu sempre trabalho de manhã, de tarde e à noite, a minha vida foi toda essa, então eu tenho que agradecer muito a minha esposa, porque ela deu conta de criar os filhos, e muito bem criado, que a gente fica feliz eu não participei tanto como eu devia participar, porque é aquela correria de trabalhar, né? Mas a minha esposa ajudou e colaborou e foi a responsável primeiro, e a gente fazia aquilo, valorizar o pouco de tempo que tinha com os filhos, porque a coisa mais maravilhosa são os filhos e agora o neto, né? E netos, né? Netos é uma coisa muito especial. Professor, quem é Antônio Fonseca da Silva? Essa eu considero a pergunta mais difícil, né? Porque, de verdade, acho que falar da gente mesmo é uma coisa muito complicada. Mas eu sigo muito uma fala, um exemplo de Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, quando eu escolhi, por exemplo, essa carreira, né, de magistério, depois de trabalhar no comércio, como eu já disse, Padre Antônio Vieira, ele diz o seguinte, que com relação ao amor, quer dizer, se a pessoa não oferece o amor a outra pessoa, é porque não quer. Então você precisa ter amor e precisa saber, ter conhecimento. E aquele que não ensina é porque ele deixa de fazer aquilo que ele pode fazer. Eu estou traduzindo aqui a fala de Padre Vieira, então acho que todas as pessoas precisam ter amor e precisam saber, porque ela sabendo, ela vai ensinar. E se não ensina é porque realmente não quis ensinar, né? Então, acho que dentro da fala de Padre Vieira é muito interessante a gente unir essas coisas. Então, eu me considero, assim, uma dedicação espontânea, né, da minha parte ao atendimento às pessoas e principalmente das pessoas que precisam mais. Professor, infelizmente nós estamos encerrando nossa entrevista, nosso prazo está acabando, mas só tem aí mais um tempo ainda para poder deixar uma mensagem final aí para os professores, para os alunos, funcionários, para o nosso telespectador, para as pessoas de maneira geral, e fazer as suas considerações finais. Aquela câmera lá, professor. Pois nós aproveitamos esse momento para desejar a todos os telespectadores, né, que tem aí um ano novo e um Natal cheio de felicidade, de glória, né, de saúde, e de uma maneira também muito especial a todos os funcionários da Fundação Educacional de Caratinga, né, que a gente tem um amor muito especial a cada um, e desejamos a eles, a família, né, que tenha um Feliz Natal, um ano novo de progresso, de alegria, de saúde, e que, né, essa famigerada crise, né, que ela diminua, né, para o ano de 2017, para que todos também possam ter mais felicidade também, não tendo que conviver com uma crise tão apertada que estamos vivendo. Então, a vocês, o nosso abraço carinhoso e que 2017 seja cheio de vitória, de glória e de saúde. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Foi uma entrevista maravilhosa. Que o senhor tenha um 2017 muito feliz, um 2017 feliz para todos nós, né? Para a FUNEC, suas mantidas, para o senhor, para a sua família. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de tudo, né? Porque foram várias perguntas. Muito obrigado mesmo. E foi muito bom nós terminarmos o ano de 2016 com um programa de conversa, sabendo de uma vida tão profícua, tão intensa e tão bonita como essa do professor Antônio Fonseca da Silva.
Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. Tenha você também em 2017 muito feliz, cheio de paz, muita alegria, muito trabalho, muita bênção de Deus. Até lá, em 2017, nós estamos de volta e sem férias, com um programa novo para você. Obrigado.